Estamos recomeçando. Então, nós estamos resolvendo aqui aquele exemplo de prova. Vamos fazer esse exercício 3. A tabela abaixo traz a solubilidade do cloreto de potássio em gramas de cloreto de potássio por 100 gramas de água. Um analista químico preparou 50 ml de uma solução, 5 mol por litro de cloreto de potássio. Então, o primeiro dado aqui é o seguinte, que precisamos ter. Foram preparados 50 ml de uma solução de KCl 5 mol por litro. 5 mol de uma solução de KCl 5 mol por litro. A temperatura do laboratório é de 20 graus Celsius. Você, por exemplo, aqui a temperatura é muito importante. A gente está falando de solubilidade e eu falei para vocês que a temperatura em geral aumenta. Aí tem que ver os resultados, mas em geral aumenta a solubilidade. Você poderia afirmar que a solução preparada é saturada ou insaturada? Caso haja saturação, qual é a massa de precipitado seja formada? Justifique sua resposta botando todos os seus cálculos. Considere que não há possibilidade de termos uma solução supersaturada. Aí ele coloca as informações e fala: use os valores informados na questão sem arredondamento. Bem, então foi feita 50 ml de uma solução de cloreto de potássio de 5 mol por litro. Ele deu a solubilidade 20 graus Celsius, né? Ele deu a solubilidade, aliás, em várias temperaturas, mas nós temos que olhar aqui. Na temperatura de 20 graus Celsius, ele me dá essa relação. 34 gramas de cloreto de potássio em 100 gramas de água. Em 100 gramas de água. Pois bem. O que nós precisamos calcular aqui? Primeira coisa. Primeira linha de raciocínio. Achar a massa. Só um minutinho, gente. Não sei se vocês caíram. Achar a massa de KCl presente no volume de 50 ml. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Primeira coisa. A massa. Veja, eu já sei que vai ser importante a gente achar, a gente vai ter que usar em algum momento a massa molar do KCl. Já vamos calcular aqui a massa molar do KCl. Veja que está dado aqui a massa atômica do potássio, 39,098 aqui em cima. E o cloreto, mais 35,450, 75,548 gramas por mol. Massa molar. Muito bem.
Veja que ele falou que você tinha 50 ml de uma solução de cloreto de potássio de 5 mol por litro. Veja, veja, eu tenho a concentração, 5 mol por litro. Significa o seguinte, eu tenho 5 mol de cloreto de potássio em 1 litro de solução. 1 litro. E em 50 ml, 50 ml em litros equivalem a 0,05 litros de solução. Isso é que 0,05 litros de solução é 50 ou são 50 ml. Vou calcular então aqui o número de mols. 0,05 vezes 5, isso daqui divide por 1, isso aqui vai ser igual a 0,25 mol de cloreto de potássio. Muito bem, primeira regra de 3. Aí, veja bem o seguinte, eu achei o mol, ou melhor, né? Eu achei em mol, mas eu preciso de massa. Aqui eu preciso de massa, achar a massa de cloreto de potássio, porque depois, veja, eu preciso estabelecer uma relação aqui, ó, com a água. Preciso achar uma relação com a água. Vamos lá. Massa de cloreto de potássio. 75,4548 gramas de cloreto de potássio equivale a 1 mol de cloreto de potássio. 0,25 mol de cloreto de potássio equivale a quanto em massa? X 0,25 vezes 75,548, 18,887 gramas de KCl. Lembrando que você tem isso aqui em 50 ml, hein? Lembrando que essa massa aqui eu estou calculando para 50 ml. Isso aqui, ó. 50 ml. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Ele deu a densidade da água. Então, olha só como são as coisas, hein? Vou até puxar um negócio aqui, ó. Massa, isso daí equivale a massa de KCl em 50 ml de solução. Tem 50 ml de água. Aí. Veja que eu preciso estabelecer uma relação. A relação de solubilidade está para 100 gramas de água, mas aqui está 150 ml. E não é 1 para 1. Não é 1 para 1. 1 grama de água é igual a 1 litro de água. Olha aqui a densidade aqui, ó. Densidade da água. 0,982 gramas por ml. 0,998 gramas por ml. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu preciso converter. Vou colocar 2 aqui, ó. B. B. Converter o volume da solução em massa de água. Então, como que nós vamos fazer isso? É densidade.
Densidade é massa vezes volume. E a densidade da água a 20 graus Celsius está falando aqui, ó, 0,9982. 0,9982 gramas por ml. Muito bem. Significa que eu tenho 0,9982 gramas de água em 1 ml de água. Em 50 ml de água, eu vou ter quanto de água? Que massa de água? 50 vezes 0,9982. Eu vou ter 49,91 gramas de água. Tá aqui, ó. Isso aqui é importante. É um resultado importante isso aqui. Eu não tenho 50 gramas de água. Eu tenho 49,91 gramas de água. Bem, continuando aqui a linha de raciocínio. CD. Achar a quantidade de cloreto de potássio que é solúvel em 20 graus Celsius e na quantidade de água que o KCl está presente. A quantidade de água, vou colocar aqui entre parênteses para você entender. Vou colocar aí na quantidade de solução, melhor dizendo. Pra vocês entenderem melhor. Achar a quantidade de cloreto de potássio que é solúvel em 20 graus Celsius e na quantidade de solução citada no exercício. Então, veja. Eles falaram que é 50 ml. E a quantidade de solução, aqui, a quantidade de solução é quantidade mesmo, é massa. Então, veja, pega aqui a tabela. 20 graus Celsius, a quantidade de cloreto de potássio que é solúvel em 100 gramas de água é 34. Significa o seguinte. Ou melhor, na temperatura de 20 graus Celsius, temos 2 pontos. 34 gramas de cloreto de potássio é solúvel em 100 gramas de água. Qual que é a quantidade? Ó, 49, deixa eu colocar aqui uma coisa para chamar a atenção. Faltou um negócio aqui, né? Qual que é a quantidade que seria solúvel de cloreto de potássio em 49,91 gramas de água? X 49,91 vezes 34 dividida por 100. 16,9694 gramas de cloreto de potássio. Então, veja bem o seguinte, gente. O que é solúvel nesse volume de 50 ml seria isso aqui, ó. 16,96 gramas de cloreto de potássio. Nessa quantidade de água. A 20 graus Celsius. Aí você vê a quantidade de cloreto de potássio que tem na solução. 5 mol por litro. 18,887 gramas de cloreto de potássio. A pergunta que você vai falar é o seguinte. Daria para fazer uma solução com essa concentração, 5 mol por litro, assim, em 50 ml,
sendo que você teria essa massa de cloreto de potássio, ou seja, toda essa massa de cloreto de potássio estaria solúvel? A resposta é não. Não, porque você consegue dissolver apenas 16,9694 nessa quantidade de água. Nessa quantidade de água. Então, veja. Como a massa máxima de KCl dissolvida em 41,91 gramas de água a 20 graus Celsius é de 16,9694 gramas, e considerando que a solução possui 18,887 gramas de KCl, então temos uma solução saturada com a presença de precipitado. Massa do precipitado vai ser igual a massa de KCl na solução menos massa de KCl dissolvida, máxima dissolvida. Essa massa de precipitado vai ser igual a massa de KCl em solução 18,887 gramas, menos a massa de KCl dissolvida, 16,9694 gramas. 18,887 menos 16,9694. 1,9176 gramas de precipitado. De precipitado. Deixa eu ver se era só isso que ele está perguntando. É isso. Então, o resultado é esse. Você tem uma solução saturada, ou seja, ela dissolveu tudo o que podia, 16,9694 gramas, e esse 1,9176 estaria como precipitado, não dissolvido. Tudo bem, gente? Tudo bem? Beleza. Vamos para o próximo. A amônia gasosa pode ser preparada a partir de óxido de cálcio e do cloreto de amônio. O óxido de cálcio tem um teor de pureza de 98,9%. E o cloreto de amônio tem um teor de 97,5%. Qual o rendimento da reação para a produção da amônia? Amônia é esse aqui, né? Sabendo que o processo foi iniciado com 25 gramas de óxido de cálcio e 35 gramas de cloreto de amônio, sendo produzida a massa de 9,8 gramas de amônia. E aí eles dão todos esses dados. Veja, vamos lá. Vou colocar a primeira reação química. Óxido de cálcio, sólido, mais NH4Cl, sólido, NH3, gasoso, mais H2O, gasoso,
mais CaCl2 sólido. Então, você tem aqui, aqui, Cl2. Cloreto de amônio. Agora, o que a gente precisa fazer para a gente fazer esse exercício? Balancear, ver o balanceamento. Eu tenho um cálcio aqui, um cálcio aqui. Eu tenho um nitrogênio aqui, aqui eu tenho um nitrogênio. Aqui eu tenho 4 hidrogênios, aqui eu tenho 3, 5 hidrogênios. Quer dizer, eu tenho que balancear isso. Eu tenho que balancear isso. Eu tenho 3 aqui, mais 2, 5. Aqui eu tenho 4. Eu tenho um cloro aqui, eu tenho 2 cloros aqui. Quer dizer, se eu colocar 2 aqui, ó, veja, eu tenho 2 cloros aqui. Então, isso já me dá uma ideia. Se eu tenho 2 cloros aqui, eu poderia colocar 2 cloros aqui. Se eu coloco 2 cloros aqui, eu vou ter 2 nitrogênios. Ué, então eu vou ter 2 nitrogênios aqui também. Vamos verificar agora. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. 4 hidrogênios vezes 2, 8 hidrogênios. Aqui desse lado, 3 vezes 2, 6, 7, 8 hidrogênios, 2 cloros, um cálcio, um oxigênio. Um oxigênio agora está balanceado. Então, a primeira coisa é balancear a reação. Primeira coisa. Segunda coisa, achar as massas dos reagentes. Eu não posso colocar aqui, gente, isso. Vou colocar aqui. Achar a massa dos reagentes sem as impurezas. Então, veja, primeiro, massa de cálcio. CaO. Ele falou que ele começou a reação com 25 gramas, mas esse 25 gramas é uma massa de CO com impurezas. Com impurezas. Ou melhor, vamos escrever assim, 25 massa de CO, 25 com impurezas. Ou melhor, vamos deixar assim. Como que a gente vai mostrar a massa sem as impurezas? Eu vou ter que pegar esse 25 e multiplicar. Veja, o teor de óxido de cálcio é 98,9 vezes 98,9%. Então, 25. Isso daqui, melhor escrito assim, ó, vezes. Ou você escreve assim, ou você escreve assim, 0,989, tira essa porcentagem. É a mesma coisa, tá? Vinte e cinco vezes 0,989. Isso aqui daria 24,725 gramas. É a massa do óxido de cálcio sem impurezas. Massa
de NH4Cl com impurezas. Ele falou que ele juntou 35 gramas. Aqui, olha, 35 gramas. 35 gramas. Mas eu quero 100 impurezas. 100 impurezas vai ser 35 vezes 97,5%. 0,97,5 é a mesma coisa que escrever assim. Vamos fazer a conta aqui. 35 vezes 0,975. 34,125 gramas. Então, são informações importantes para a gente fazer resolver o exercício. Essa aqui. Continuemos. Vamos lembrar o que ele está me pedindo. Qual o rendimento da reação para a produção da amônia? Sabendo que o processo foi iniciado com 25 gramas e 35 gramas, sendo produzida a massa de 9,8 de amônia. Então, veja, a gente tem que fazer um cálculo agora. Quanto que nós conseguimos produzir de amônia a partir dessas massas aqui? Veja, ele deu as massas moleculares aqui, ó. Ele deu as massas moleculares. Deu a massa molecular do óxido de cálcio, deu do cloreto de amônio e deu da amônia. Nós vamos usar, já que deram essa massa, facilita para a gente, em vez de ficar calculando o número de mols. O que a gente precisa tomar cuidado? Veja, óxido de cálcio... Vocês estão me ouvindo, né, gente? Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo, né? Beleza. Veja, você tem aqui a massa molar do óxido de cálcio. Nós só precisamos pegar essa massa, porque aqui significa que eu tenho 1 mol de óxido de cálcio, reagindo com 2 mol de cloreto de amônio. 1 mol de óxido de cálcio tem 56,077 gramas. Então você pode escrever aqui, ó, 56,077 gramas de óxido de cálcio. Pode reagir com 2 mols de cloreto de amônio. 2 mols de cloreto de amônio, olha, 1 mol, veja que aqui eu tenho a massa molar do cloreto de amônio, é 53,491 gramas por mol. Significa o seguinte, eu posso aqui ter 2 vezes 53,491 gramas. Professor, de onde você tirou esse 2? Esse 2 é justamente esse 2 aqui do coeficiente estequiométrico. Eu tenho que multiplicar esse 2 pela massa molar do cloreto de amônio. E a mesma coisa eu vou fazer aqui com a amônia. 2 vezes 17,03 gramas. E 17,03 gramas é a massa molar da amônia. Então, resolvendo e já trabalhando com os resultados, né? Isso aqui são 96, vamos multiplicar aqui. 53,491 vezes 2, 106,982 gramas. E aqui, 17,03 vezes 2, 34,06 gramas. Então, o que eu estou colocando aqui? Significa o seguinte, 1 mol de óxido de cálcio reage com 2 mols de cloreto de amônio e geram 2 mols de amônio. 1 mol de óxido de cálcio com 2 mols de cloreto de amônio produzem 2 mols de amônia. Ou também está correto eu falar que 56,077 gramas de óxido de cálcio reage com 106,982 gramas de cloreto de amônio, produzindo 34,06 gramas de amônia. Pois bem. Veja bem, então, isso daqui é o que você produz desde que tenha essa relação estequiométrica.
Acontece que ele falou pra gente que a reação começou com... Eu vou até colocar de outra cor aqui. Ela começou com 24,725 gramas de óxido de cálcio. Tem um erro aqui. Misericórdia. Erro aqui, ó. Aqui tem que ser maiúsculo. Vinte e 24,725 gramas. E reagindo também com 34,125 gramas. E nós não sabemos. Primeiro, nós não... Veja bem, ele me informou as quantidades. Não dá pra gente fazer a conta aqui direto. Por que não dá pra gente fazer a conta? Porque eu não sei quem que está em excesso aqui. Eu não sei quem que está em excesso. Eu não sei quem que é o reagente limitante. Então, vamos fazer aqui. C. Encontrar o reagente limitante. Como que nós vamos encontrar isso? Nós temos que saber se isso aqui é o reagente limitante ou se é esse aqui. Vamos lá. Oh. Obrigado. Falou, Tadeu. Obrigado. Encontrar o reagente limitante. Aí, veja. Como que a gente vai fazer isso? Para encontrar o reagente limitante. Eu vou escolher o óxido de cálcio. Você poderia escolher o cloreto de amônio. Tanto faz. Eu vou escolher o óxido de cálcio. Então, o que eu quero saber? Se eu pegar essa massa total de óxido de cálcio que está em verde, quanto que eu preciso de cloreto de amônio para consumir tudo isso aqui? Então, veja. Eu sei que 56,077 gramas de óxido de cálcio são necessários para reagir com 106,982 gramas de NH4Cl. Vinte e quatro vírgula 725 gramas de óxido de cálcio precisaria ter quanto de cloreto de amônio para consumir tudo o óxido de cálcio? Se eu não fiz a conta errada, 47,16, arredondando aqui, 70 gramas de NH4Cl. Vê, eu precisaria tudo isso aqui, ó, de cloreto de amônio para consumir todo o óxido de cálcio. A pergunta é o seguinte: eu tenho essa massa de cloreto de amônio? Eu não tenho, eu tenho menos, 34. Então veja, para que todo o óxido de cálcio pudesse ser consumido, seriam necessários 47,70 gramas de NH4Cl. No entanto, temos apenas 34.125 gramas de NH4Cl. Com
Conclui-se, portanto, que sobrará óxido de cálcio e que todo o NH4Cl será consumido. Neste caso, então, o NH4Cl é o reagente limitante e o CaO é o reagente em excesso. Professor, por que isso é importante? Saber por que agora com o reagente limitante eu vou marcar aqui com esse quadrado o reagente limitante. Reagente limitante. Bem, agora nós vamos fazer a conta com o reagente limitante. Fazendo uma relação cloreto de amônio com a amônia. Então vamos lá. CD encontrar a massa de NH3 produzida a partir do reagente limitante. Nós sabemos que 106,982 gramas NH4Cl produz 34,6 gramas de NH3. Se eu tenho 125 gramas de NH4Cl, eu vou produzir quanto de amônio? 34, 125 vezes 34,06 dividido por 106,982. Dez vírgula 86 gramas de NH3. Dez vírgula 86 gramas. Veja, isso aqui é o que nós chamamos de uma massa teórica. Por que teórica? Porque é calculada. Ele pede para a gente calcular o rendimento da reação. O rendimento da reação ele é calculado da seguinte maneira. O rendimento da reação é calculado pela seguinte maneira. Rendimento da reação é igual massa
experimental, massa experimental, massa real, eu vou colocar entre parênteses, experimental, obtida, na reação, dividido pela massa calculada. Veja, ele informou aqui que a massa produzida é 9,8 gramas de amônia. 9,8 é a massa real, é a massa experimental que foi obtida no experimento que ele fez lá na reação, 9,8. Acontece que a massa que poderia ser produzida, 10,86. Massa calculada, eu vou colocar aqui, entre parênteses, que poderia ser produzida. E aqui a gente pode multiplicar, fazer essa divisão e ainda multiplicar por 100 para achar em porcentagem. 9,8 vezes 10, 9,8 dividido por 10,86 vezes 100, 90,23, praticamente 24%. É essa aqui que é o valor do rendimento. Então, veja, nós começamos fazendo aqui o exercício, balanceando a reação. Depois que a gente balanceou, a gente achou as massas dos reagentes sem as impurezas. Daí a gente fez um cálculo. Nós precisamos usar aqui, usamos a massa molar, usamos o coeficiente estequiométrico para achar uma relação de massas, de substâncias que podem reagir. Aí nós pegamos essa massa que ele colocou lá para reagir e nós precisamos saber dessas massas quem que está em excesso. Porque o cálculo é feito com o reagente limitante. Bem, que é mais fácil, sabe? Porque senão, gente, você poderia pegar, veja, 47,170 é o máximo de substância que você tem, que você teria que usar para poder consumir todo o óxido de cálcio. Como não consumiu tudo, você tem que fazer cálculo para ver o que reagiu, para daí você fazer as contas com o óxido de cálcio com aquilo que reagiu. Ou seja, você vai ter que fazer mais conta. Como aqui a gente já fez a conta para ver quem que é o reagente limitante, use o reagente limitante, você não precisa fazer mais conta. O reagente limitante é o cloreto de amônio. Pega essa massa de cloreto de amônio, que é o reagente limitante, estabelece uma relação do cloreto de amônio, que é o reagente limitante, com o produto que você quer. Né, com o produto que você quer. Deixa eu só verificar um negócio. Aqui a gente viu, né? Aqui, esse primeiro aqui era para achar quem que era o limitante. Aqui nós estamos estabelecendo essa relação que eu estou falando. Estabeleça a relação. Aqui nós estamos achando a massa teórica, ou seja, o máximo que poderia ser produzido. E depois a gente vai comparar o que poderia ser produzido com o que foi produzido, que era 9,8. Aí a gente acha o rendimento da reação. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Beleza. Vamos ver o penúltimo aqui. Defina se as substâncias abaixo. Defina se as substâncias abaixo são óxido, peróxido ou superóxido. Faça o raciocínio que foi ensinado na sala de aula. Bem, isso daqui, lembrando, o estado de oxidação do óxido é do menos 2. O estado de oxidação do oxigênio no óxido é menos 2. No peróxido
é menos 1 e no superóxido é menos meio. Isso precisa estar na nossa cabeça para a gente poder fazer, né, os exercícios. Senão, nós estamos trupiados. Bem, a primeira coisa, vamos pegar o A aqui, ó. Cálcio, óxido de cálcio, está aqui. O estado de oxidação do cálcio, o cálcio é um elemento químico, é um metal que não tem outro estado de oxidação, que não cálcio 2+. Então, o estado de oxidação do cálcio é 2+, que não tem outro estado de oxidação do cálcio. Bem, se ele é 2+, e a molécula é neutra, eu posso fazer a conta do NOx, o número de estádio, para a gente determinar o número do estado de oxidação do oxigênio. 2 significa, desculpe, 1, porque eu tenho um átomo de cálcio, vezes o estado de oxidação do cálcio, 2+, mais número de átomos de oxigênio, 4, vezes, eu vou colocar Y, que é o estado de oxidação do oxigênio, igual a 0 porque a molécula é neutra, onde Y é igual número, na verdade, NOx, ou número de oxidação do oxigênio. Ou seja, entre NOx seria 2+. Fazendo essa continha aqui, significa que eu teria 2 mais 4y igual a 0. Y é igual a menos 2 dividido por 4. Se nós dividirmos em cima e embaixo, vai ficar menos 1 meio. Que tem 2/4, eu dividi 2, na verdade, eu dividi em cima e embaixo da fração por 2, vai ficar 1 na parte de cima e 2 na parte de baixo. 1, ou seja, menos 1 meio. Menos 1 meio é um estado de oxidação de superóxido. Como o NOx do oxigênio na molécula de CaO4 é menos 1 meio, então podemos concluir que a molécula é um superóxido. Vamos fazer a B. N2O. Na2O. Vou pegar isso aqui para utilizar também. O estado de oxidação do sódio é 1+. Não tem outro. Quer dizer, tem outro quando ele está interagindo com o hidrogênio. Se aqui tivesse hidrogênio, na verdade ele ia continuar sendo. Esse aí é o estado de oxidação do sódio.
mais um. Não tem jeito. É a tendência dele perder um elétron para ficar estável. Bem, eu tenho um átomo aqui de sódio, aliás, dois átomos de sódio, vezes o estado de oxidação do sódio, mais um átomo de oxigênio, vezes o estado de oxidação que eu não sei, que a gente quer determinar. E aqui, número de oxidação do oxigênio. Isso aqui seria 2 mais 1Y. E isso aqui significaria isso aqui. E Y é igual a menos 2. Como o NOx do oxigênio da molécula Na2O é menos 2, então podemos concluir que a molécula é um óxido. Alguma dúvida nisso? Alguma dúvida? O último exercício. O último exercício, na verdade, é uma questão da prova, né? Uma análise química de uma água mineral constatou a presença de 0,045 ppm de sódio. Sendo assim, qual seria a massa de sódio que um cidadão poderia ingerir ao beber 300 ml dessa água? Dados. Então ele está falando que numa água mineral tem uma concentração de Na, que é sódio, zero vírgula zero quarenta e cinco ppm. Sendo assim, qual seria a massa de sódio que um cidadão poderia ingerir? Quer saber quanto de Na mais teria em um volume de 300 ml desta água. É isso que ele quer saber. Em 300 ml. Só que veja, a relação é sempre ppm significa sempre uma parte por milhão. Uma parte por milhão. Sempre isso, né? ppm é partes por milhão. A primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte, eu tenho que achar qual que é a massa de água. Eu preciso achar a quantidade da massa de água em 300 ml de água. Encontrar a massa de água em 300 ml de água. Novamente, eu vou trabalhar com a densidade. Densidade é igual a massa, volume. Olha a densidade da água aqui, ó, 0,9982 gramas por ml. Ué, você sabe que 1 ml você vai encontrar 0,9982 gramas de água. 1 ml de água, você vai encontrar 0,9982 gramas de água. 300 ml de água, você vai encontrar quanto? X. 0,9982 gramas vezes 300 ml. 299,46 gramas de água.
Quantidade aqui de massa de água. Segundo, agora nós temos que o seguinte: estabelecer uma relação entre a massa de água e a concentração informada em ppm. Como que a gente estabelece isso? Foi informado que a concentração de Na+ na solução é de 0,045 ppm. Então, 2 pontos. O que vem a ser 0,045 ppm? 0,045 ppm é a mesma coisa que você dizer o seguinte: eu tenho 0,045 gramas de Na+ em 1 milhão de gramas de água. Essa que é a relação. Parte por milhão. Parte de sódio por milhão de água. Em 299,46 gramas de água, eu teria quanto? Eu teria bebido quanto de sódio? Zero. A conta é aqui, né? Estou trabalhando aqui. E aqui a gente só está... Vamos lá. 0,045 vezes 299,46 dividido por 1 milhão. Isso daqui seria 1,34757 vezes 10 a menos 5 gramas (1,34757 10 a menos 5 gramas de Na+. Ou, se você quiser escrever de uma outra maneira, ou 13, é a mesma coisa, tá? Só uma outra maneira de você escrever. 47,57 microgramas. Símbolo microgramas de Na+. Tanto de um jeito como do outro, estaria certo. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Então, isso aqui é o resultado que seria desse exercício. Nós estaríamos ingerindo 13,47 microgramas de sódio quando você toma 300 ml. Isso aí é dado real, tá? Quando você está ingerindo 300 ml de água. Dúvida nisso? Dúvidas, moçada?
Vocês acharam difícil a prova? Acharam difícil? Seja sincero, pelo menos. Assim, são cálculos. Já sabe, vocês parar para ler um pouquinho, tá? São cálculos. Raciocínio matemático em termos de concentração. Né? São questões que precisa fazer, assim, são raciocínios matemáticos. Você vê que é tudo conta. Tudo conta. Eu vou fazer outros exercícios aqui, que não são de prova, mas eu já vou deixar aqui, tá pronto. Agora deixa eu fazer aqui da lista de exercícios. Vamos fazer mais uns exercícios. Ups. Vamos fazer uns exercícios aqui. O cloro é utilizado pelos fabricantes de tecidos para clarear roupas. O excesso de cloro é destruído por sua reação com o tiosulfato de sódio, Na2S2O3, conforme ilustrado abaixo. Quantos mols de Na2S2O3 são necessários para reagir com 0,12 mols de cloro? Quantos mols de água reagiriam se foram formados 0,24 mols de cloro? Então, veja bem como são as coisas. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é balancear a reação ou ver se ela está balanceada. Vou colocar aqui a reação. Momento. Vamos ver se está balanceado. Aqui eu tenho dois sódios, dois enxofres, dois enxofres. Ó, 2 vezes 1, 2. 3 oxigênios. Não está certo. Tem 8 oxigênios. Essa reação tá com pau, essa reação. Oito hidrogênios com mais 10 hidrogênios. Tá faltando hidrogênio aqui, ó. E os caras sacando, né, bicho? De vez de colocar a reação completa, mais... Aqui é um erro, tá? Eu jamais faria um negócio desse com vocês, tá, gente? Porque esse aqui é exercício de livro, tá? Coloquei pra vocês. Deixa eu ver aqui. 5. Tinha que tá desse jeito que eu tô colocando aqui pra vocês, ó. Desse jeito aqui que tinha que estar. Não desse jeito aqui. Senão vocês não iam conseguir balancear nunca. Vamos ver agora. 2 sódios, 2 sódios. 2 enxofres, 2 enxofres. 3 oxigênios com mais 5, 8. 4 vezes 2, 8. 8 cloros, 8 cloros. 8 hidrogênios com mais 2 aqui, hidrogênios 10, aqui também 10. Agora está balanceado. Agora a gente pode fazer os exercícios.
Quantos moles... B. Ops. Oh, meu Deus. Quantos moles de NA2SO3 são necessários para reagir com 0,12 mols de cloro? Olha só como são as coisas. Eu sei o seguinte, que 1 mol de tiosulfato precisa reagir com 4 mols de Cl2. Ele está perguntando para a gente o seguinte, quantos moles disso são necessários para reagir com 0,12 mol? Nós vamos multiplicar em cruz aqui. Precisamos multiplicar em cruz aqui, ó. Quando a gente faz isso, nós vamos colocar aqui x 0,12 dividido por 4, 0,03 mol. Então, a pergunta, quantos mols... 0,3 mols de Na2S2O3. B. O B, ele está perguntando quantos mols de água reagiriam se foram formados 0,24 mols de ácido clorídrico. Então, ele está falando assim, se aqui, veja, a primeira coisa, eu sei que 5 mols de água são necessários para reagir para produzir 8 mols de ácido clorídrico. Se eu tenho aqui uma produção de 0,24 mols, qual que é a quantidade X de mol de água que precisam reagir? Vou ter que multiplicar em cruz. Isso aqui X vai ser igual a 0,24 vezes 5 dividido por 8, 0,15 mols de água. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Vamos fazer essa aqui. A obtenção do sulfato de alumínio, essa substância, pode ser feita usando-se a reação do cloreto de alumínio mais ácido sulfúrico, gerando sulfato de alumínio mais ácido clorídrico. Esse composto é bastante solúvel em água e assim, para isolá-lo da solução, essa tem que ser completamente desidratada. O ácido clorídrico, sendo volátil, é facilmente eliminado por evaporação. O sólido residual, no entanto, tem que ser aquecido até um pouco mais de 200 graus Celsius para eliminar toda a água. Em uma experiência, 25 gramas de cloreto de amônio foram misturados com 30 gramas de ácido sulfúrico. Foram isolados, eventualmente, 28,46 gramas de sulfato de alumínio. Calcule o rendimento da reação. Vamos lá, então. Primeira coisa. Vamos balancear a reação.
sei se está balanceada, né? Pode ser que esteja, mas... 2 alumínio Cl3 aquoso mais 3H2SO4 Al2SO4 3 aquoso 6 ácido clorídrico aquoso. Vamos lá. 2 alumínios, 8 cloros, 6 cloros. Não. 6 cloros, 6 cloros, 6 hidrogênios, 2 enxofres. Então, 3 enxofres, 12 oxigênios, tá? Balanceada. Primeira coisa, para facilitar a nossa vida. Vou passar aqui para seguir a mesma linha de raciocínio que eu mostrei antes para vocês. Vamos achar a massa molar de todos. De todos que a gente vai precisar, né? Deixa eu ver aqui. Cloreto de amônio, ácido sulfúrico, sulfato de alumínio. Vamos lá. Vamos começar pelo cloreto de amônio. Cadê, meu Deus? Cloreto, massa molar, cloreto de alumínio. Cloreto de alumínio, deixa eu ver se eu não estou... Cloreto de alumínio, 133,34 gramas por mol. Massa molar AlCl3, 133,34 gramas por mol. Vamos achar agora a massa molar do ácido sulfúrico. H2SO4. 98,079. Massa molar do Al2SO4 3. (342) sulfato de alumínio, 342,15. 342,15 gramas por mol. Ótimo. Professor, como que acha isso? Só fiz isso para a gente ser mais rápido. É somar a massa atômica de cada elemento, você vai conseguir obter esses resultados. Bem, o que a gente vai fazer? Veja, isso aqui é a massa atômica. 1 mol de cloreto de amônio tem 133,34 gramas, 1 mol de ácido sulfúrico tem 98 gramas, 1 mol de sulfato de alumínio tem 342 gramas. Nós vamos pegar essa massa molar e ter que multiplicar por o número de mols. Significa que 2 mols de cloreto de alumínio reage com 3 mols de ácido sulfúrico, gerando 1 mol de sulfato de alumínio. Ou 2 mols desse trem, que é o cloreto de amônio, reage com 133,34 gramas. Aqui, 3 mols disso
vai reagir com 98,079. E aqui, 300, que só tem 1, até para manter o mesmo raciocínio, 1 vezes 342,15 gramas. 133,34 vezes 2. 266,68 gramas. 98,079 vezes 3, 294,237 gramas. E 342,15 gramas. Então, olha só. Do mesmo jeito que eu posso... Eu vou deixar aqui assim, vermelho. Do mesmo jeito que eu posso escrever aqui que 2 mols de cloreto de alumínio reage com 3 mols de ácido sulfúrico mais 1 mol de sulfato de alumínio, ou gerando, né? 1 mol de sulfato de alumínio, eu posso falar que 2,66,68 gramas de cloreto de alumínio reage com 294,237 gramas de ácido sulfúrico, produzindo 342,15 gramas de sulfato de alumínio. Ótimo. Aqui está falando que uma reação, 25 gramas disso, vou ter que colocar em verde, de cloreto de alumínio, com 30 gramas disso. Novamente, não sei quem está em excesso, quem está ou é o reagente limitante. Então, a parte B agora. Encontrar o reagente limitante. Como que a gente vai encontrar? Vamos lá, 25 gramas. Vou escolher o cloreto de alumínio. Nós sabemos que 266,68 gramas de cloreto de alumínio reagem com 294,237 gramas de H2SO4. Vinte e cinco gramas de AlCl3 reage com X. 25. Agora você vai fazer a multiplicação em cruz, né? 25 vezes 294,237 dividido por 266,68. 27,58 gramas de H2SO4. Bem, pergunta. Isso aqui é um resultado importante, isso aqui, ó. Significa o seguinte. Para que todo o AlCl3 seja consumido na reação, é necessário que tenhamos 27,58 gramas de H2SO4. Como temos 30 gramas de H2SO4, todo o AlCl3 será consumido, sobrando ainda uma massa de ácido sulfúrico.
H2SO4. Sendo assim, o AlCl3 é o reagente limitante e o H2SO4 é o reagente em excesso. Muito bem. Se esse aqui é o reagente em excesso, o limitante é o AlCl3, nós vamos fazer a conta com o AlCl3 para determinar a quantidade de sulfato de alumínio que é produzida. Estabelecer uma relação entre o reagente limitante e o produto de interesse. Então você sabe que, só lembrando aqui, ó, o reagente limitante está esse aqui. Vou até que mostrar aqui que esse aqui é o reagente limitante. Reagente limitante. Bem, então nós sabemos que 266,58 gramas de AlCl3 produz 342,15 gramas de Na2SO4 3. É isso. Al2. Vinte e cinco gramas de AlCl3 produziria X. Vinte e cinco vezes 342,15 dividido por 26668. 32,07 gramas de Al2SO4 3. Então, aqui eu estou mostrando quanto de sulfato de alumínio. Deixa eu ver o que ele está perguntando. Perguntando de rendimento. Veja que ele falou que foram produzidos 28,46 gramas. 28,46. Calcular o rendimento. Para calcular o rendimento, né, que rendimento é igual
massa de Al2SO4 3 obtida experimentalmente, dividido pela massa de Al2SO4 3 calculada. Então, esse rendimento vai ser igual massa de sulfato de alumínio obtida experimentalmente. Ele falou é 28,46. 28,46 gramas. Massa calculada, 32,07 gramas. E aqui multiplica por 100 para já sair em porcentagem. 28,46 dividido por 32,07 vezes 100. 88,74%. Esse é o valor do rendimento. Cadê os senhores? Beleza, gente? Compreendido esse exercício? Vamos ver mais um. Esse aqui a gente já tinha feito. Um químico dissolve 0,094 gramas de sulfato de cobre 5 penta hidratado em água e dilui a solução até a marca de um balão volumétrico de 500 ml. Uma alíquota de 2 ml da solução é transferida para um segundo balão volumétrico de 500 ml, o qual foi completado com água até a sua marca. Qual é a concentração de sulfato de cobre na solução final? Veja, ele não está falando de sulfato de cobre pentahidratado, ele quer a concentração, né? Só de sulfato de cobre. Então, deixa eu pegar aqui para também aumentar a velocidade aqui. Vamos achar a massa molar disso. Massa molar de sulfato de cobre pentahidratado. 249 molar do sulfato de cobre pentahidratado. 249,68 gramas por mol. Primeira coisa, ele falou que eu preciso saber em 0,094 gramas desse sal o quanto tem só de sulfato de cobre. Só de sulfato de cobre. Então eu vou aqui, massa molar, então eu preciso saber agora massa molar só do sulfato de cobre. Cento e cinquenta e nove vírgula 609 gramas por mol. Então, olha só o que a gente vai fazer. Achar a massa de sulfato de cobre
contida na massa do sal pentahidratado. 249,68 gramas de cobre SO4 5H2O tem 159,609 gramas de sulfato de cobre. Isso é o que você tem nesse sal hidratado aqui de cobre. Ele falou que nós dissolvemos 0,094 gramas. Ups. H2O. Eu quero saber quanto que eu vou ter de sulfato de cobre agora. No 0,94 vezes 159, 609, dividido por 249,68. 0,060 gramas de sulfato de cobre. É isso aí. Aí, veja, achar a massa de sulfato de cobre contida na massa do sal hidratado. Já obtivemos. Na massa do sal pentahidratado. Bem. Aí eu vou continuar. Então a gente é 0,60 gramas de sulfato de cobre. Ele está me perguntando o seguinte. Aí a gente pegou essa massa, colocou no balão de 500 ml. E depois pegou uma alíquota de 2 ml dessa solução e transferiu para um outro balão de 500. E ele quer saber a concentração de sulfato de cobre. Então, veja, primeiro, vamos achar a concentração. Achar a concentração da primeira diluição. Qual que é a primeira diluição? E a gente vai achar agora em mols, em número de mols. Isso daí vai ser igual ao seguinte. Concentração é igual massa da substância dividido pela massa molar vezes o volume. Veja, você tinha 0,060 gramas. Dividido pela massa molar de sulfato de cobre, 159,609 gramas por mol. Vezes... deixa eu colocar uma divisão aqui. Vezes volume. O volume 500 ml. Só que é 0,5 litros. A gente vai deixar em litros. Deixa eu ver se está certo. Vai cortar grama com grama. O mol vai subir. É isso aí. Deixa eu ver se é isso daqui mesmo, hein? Só um minutinho. Preciso escrever. Tô achando que estou errando alguma coisa. Espera só um minutinho. Número de mols dividido pelo volume. Massa pela massa molar e volume. Massa molar vezes volume. É isso daí mesmo. Deixa eu ver aqui. Gramas por mol vezes litro. Isso aqui vai cortar. É isso mesmo. Então nós vamos multiplicar, vai pegar 0,060, dividir pela divisão dos 159,
609 dividido por 0,5. Isso aqui vai dar uma concentração que é 1,879 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Essa é a primeira concentração. Essa é a concentração do sulfato de cobre. Então eu vou colocar aqui, concentração do sulfato de cobre. C. Achar a concentração. Não é na primeira. Isso aqui está errado, né? Não houve primeira diluição. Na primeira dissolução, porque você dissolveu a primeira vez. Aqui sim, achar a concentração na diluição. Que agora vai ter uma diluição. Por que vai ter uma diluição? CV, concentração 1, volume 1 é igual a concentração 2. Deixa eu escrever assim. Concentração 1, volume 1, concentração 2, volume 2. Veja, concentração 1, 1,879 vezes 10 a menos 4 mol por litro, vezes, ele falou que a gente pegou 2 ml dessa solução, 2 ml, e aí eu quero saber a concentração 2 num volume final que é 500 ml, porque ele está falando que eu peguei 2 ml e no final o volume que eu vou ter, ou seja, eu adicionei água para ter um volume final de 500 ml. 2. Então eu vou ter que fazer essa conta agora. Um 1,879 exponencial a menos 4 vezes 2 dividido por 500. Concentração 2 vai ser igual a 7,516 vezes 10 a menos 7 mol por litro de sulfato de cobre. Então, essa é a concentração de sulfato de cobre na segunda diluição. Na segunda, não, na verdade, é a primeira, né? Ou na segunda solução. Esse aqui é o resultado. Então, assim, entenderam, gente? Compreenderam a diluição aqui? Nós pegamos, achamos primeiro, né, a massa de sulfato de cobre presente no sal. Aí a gente calculou a concentração da solução pegando a massa, que é só de sulfato de cobre, dividindo pela massa molar e o volume, que é a fórmula. Achamos aqui a concentração do sulfato de cobre. Aí a gente vai usar a equação de diluição. Isso daqui é a equação de diluição. É necessário a gente usar essa equação. Essa equação é a equação de diluição. Nessa equação de diluição, ele já tinha dito que ele pegou 2 ml da primeira solução e aí ele diluiu isso para 500 ml. Então eu tenho o volume final, achei a concentração no volume final. 7,510 a menos 7 mol por litro. Tudo bem aí? Então, assim, hoje a gente viu assim, uma parte importante, assim, muito importante de vocês que vão ser professores. Isso aí é muito usado enfim, usado, na verdade, quando eu digo, né,
É tema de hipótese-estequiometria no ensino médio. É usado em concurso público. E basicamente são cálculos que são feitos em regra de 3. Nós vimos também aqui exercícios em termos de mol, fórmula molecular, fizemos a prova, o exemplo de prova, e fizemos alguns exercícios né, do tópico 5, que é a solução em misturas. Se vocês não tiverem dúvida, boa sexta-feira para vocês. Vocês podem encaminhar a dúvida para mim. Se tiver dúvida do trabalho, também pode encaminhar para mim. Eu vi que teve pessoas que já enviaram, eu estou tentando responder. Agora, na hora da aula, eu não consegui, mas eu vou respondendo para vocês, tá bom? No mais, se não tiver dúvida, boa sexta-feira. Sextou para vocês. Bom descanso. Alguém tem alguma dúvida? Boa noite, Ângela. Bom descanso. Boa noite, José Vitor. Acredito. Boa noite, Ângela. Boa noite, Vanete. Vanete, você tá. Vanete. Bom descanso para vocês, gente. Para aqueles que estão nos acompanhando pela gravação. Bom final de semana a todos aí. Estamos terminando a última parte.